Fala, galera. Me chamo Luiz Felipe, sou CEO do Grupo Alento, uma holding de franquias carioca que atua no segmento de alimentação. Como principal marca tem o Bleed Grill, temos o Vizinhando e outras marcas dentro do nosso grupo e desenvolvendo outros conceitos novos. Hoje a gente vai começar aqui no grupo uma série de conteúdos que muita gente pergunta: pô, como é que monta um restaurante? Como é que faz? Da onde parte? Da onde eu dou o primeiro passo? Né? O segundo, o terceiro, são vários passos, né, para você montar um negócio que vai ter sucesso, né, no final das contas, que os clientes vão gostar e vão fidelizar e por aí vai. E o primeiro primeiro episódio, né, dessa série é com esse meu amigo aí, que amigo há pouco tempo, né? A gente se conhece aí há talvez uns 2 anos, né? Ele hoje vive no Brasil, mas é um português, e eu vivo em Portugal, sou um brasileiro, e ele empreendendo no Brasil, na verdade, o empreendedor em série. E a ideia desse negócio aqui é apoiar e ajudar com conteúdo para as pessoas montarem seu primeiro negócio na alimentação. Então, Gonçalo, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. As trocas contigo sempre são muito ricas, né? Sempre que você vem aqui em Portugal, a gente se encontra. Eu tento quando eu vou no Brasil, né? Nem sempre a gente consegue. E hoje a gente vai falar sobre conceito de negócio. O Gonçalo, uma pessoa realmente muito especial, criador do Sardinha, que eu fui agora há um mês atrás, 15 dias atrás, achei espetacular, falei com ele semana passada, genial a ideia no Barra Shopping, tem uma outra loja no Leblon também, e tem a Odd Pizza Napolitana e vários outros conceitos que muitos começaram da pandemia para cá. Então, eu queria, já te fiz uma abertura. Se você quiser se apresentar, contar um pouco da história, é sempre bom para a turma aí que nos ouve, né? Prazer, Tá Gonçalo. bom. Obrigado mesmo. Valeu, Luís. É um prazer grande e uma honra ter sido convidado aí para o teu programa e para tentar, de certa forma, ajudar a quem queira começar no empreendedorismo, que tem que ser uma coragem especial, a gente sabe, não é? Que não é fácil. Não é fácil para ninguém, nem para quem vem do mundo corporativo, nem para quem está como primeiro emprego, primeiro negócio, enfim. O empreendedorismo é muito desgastante e às vezes as pessoas pensam que vão ter mais qualidade e vão ter mais autonomia de tempo e etc. E às vezes não é bem assim. Bom, mas é isso. Muito obrigado pelo convite, tá? Realmente eu sou português, cheguei no Brasil não tem 10 anos ainda, vai fazer 10 anos. Trilhamos caminhos opostos, não é? Tu foste para a minha terra, eu vim para a tua. E o mundo e a globalização é essa mesmo, né? A gente vai andando pelo mundo fora e vai procurando novos desafios. Eu sou feito de desafios, não é? O que me move é ter sempre alguma coisa nova. Por isso é que hoje o que me dá mais prazer é a criação de novos negócios, né? É o desenvolvimento de marcas. Então, hoje o que eu faço claro, não sozinho, com mais sócios, mas o que eu mais gosto de fazer é isso, é criar conceitos, criar identidades, não é? e abrir novos negócios, não só na mesma marca, mas com criação de novas marcas. Então, nós começamos, no caso, eu comecei há 8 anos atrás, aliás, eu comecei muito antes, em Portugal, com o ramo de churrascarias, isto lá no ano 2000, 2001, comecei a abrir a minha primeira churrascaria. Eu tive uma ajuda da minha família para abrir o meu primeiro negócio. Ou seja, eu abri o meu primeiro negócio numa época em que a concorrência era muito pequena, ou seja, eu tenho plena consciência que se eu abrisse hoje o meu primeiro negócio, provavelmente eu quebraria. Tá? Naquela época ainda não havia, pelo menos em Portugal, um mercado muito forte a nível de restaurantes. Ainda hoje se vê em muitos restaurantes, principalmente em Portugal, familiares, onde a esposa trabalha na cozinha, os filhos ajudam. Tu moras em Portugal, tu sabes que a realidade de Portugal hoje ainda é um pouco essa, não é? Então, um restaurante é um negócio familiar.
Nas E operações por de conta rua, disso, então... quando eu abri o meu... Nas operações de Exato, rua, essa é a essência, né? essas principalmente. E pronto, então quando eu abri a minha realidade nessa época, então, estamos a falar em 2001, há 22 anos atrás, a realidade era essa. Então eu fiz muitas asneiras essas que hoje em dia seriam fatais. Seriam fatais, o negócio morreria. Naquela época, como o cliente ainda não tinha muita informação, as coisas desenvolveram e, graças a Deus, foram dando certo. Passados 3 anos, eu abri a segunda churrascaria. Passados depois, em 2007, abri a terceira churrascaria e sempre em espaços cada vez maiores. Até porque depois chegou a crise de 2010, 2011, as coisas esfriaram um pouco e foi quando eu comecei o meu plano de vir para o Brasil, né? Onde eu efetivamente vim depois em 2014. E pronto, e desde essa época para cá tenho vindo a desenvolver depois a hamburgueria da Alfândega, a Low Fire, que tu conheceste também, é uma churrascaria texana, onde a gente faz tudo defumado. Temos também, depois, na sequência, foi a Oggi Pizza Napolitana. Queria... Claro. Aí a gente talvez pausa e depois volta para a Claro. parte que a Oggi Sardinha veio tudo agora pós-pandemia, né? Praticamente. A Oggi já veio no meio da pandemia. Já veio no meio da pandemia. A Oggi, a gente assinou o contrato antes tipo, em janeiro e a pandemia apareceu em março. Então, eu queria dar um corte aí por conta disso. Porque o maior negócio hoje que nasceu depois da pandemia, né? Na verdade, durante e depois da pandemia, o que é muito interessante. Mas eu queria voltar lá, quando você veio foi para o Brasil e pensou assim, pô, que negócio que eu vou montar? Tem que ser na restauração, na alimentação, desculpa, porque restauração aqui em Portugal são negócios de alimentação, você vai trocando tudo. Mas tem que ser na alimentação, né? É o que eu conheço. E como é que você pensou assim, pô, não vou para o churrasco, não vou para a comida brasileira, não vou para a comida portuguesa, eu vou para hambúrguer. Pô, o que você pensou no hambúrguer quando você começou a desenvolver o conceito da hamburgueria da Alfândega? Olha, eu antes de abrir a hamburgueria da Alfândega aqui no Brasil, o meu pensamento foram 2 pensamentos, na verdade. Eu cheguei aqui no Brasil e eu conhecia a realidade portuguesa, não conhecia a realidade brasileira. Tá? Então, o meu primeiro pensamento foi, eu vou ter que aprender a trabalhar no Brasil, porque eu sei trabalhar em Portugal, eu não sei trabalhar no Brasil. Então, o meu primeiro pensamento foi, eu vou ter que começar a trabalhar, porque eu trouxe um dinheiro para investir. Só que eu tinha medo de investir o dinheiro, porque se desse errado, eu não tinha mais por onde... E a gente sabe, o negócio que dá errado é um rombo muito grande, a gente não se endireita mais. Eu tinha que voltar para Portugal, tá? Então, quando eu vim para o Brasil, o meu primeiro pensamento, eu tenho que aprender a trabalhar aqui no Brasil. E eu fui trabalhar para uma grande empresa paulista de bares e restaurantes, uma das maiores do país, de uns negócios para uns negócios que eles tinham aqui no Rio, né, que é a Companhia Tradicional de Comércio. E eu fui trabalhar com eles, tive 1 ano trabalhando com eles, mais ou menos. Só que, pronto, lá está. Eu senti-me preparado, mas mesmo assim, eu tive medo de abrir uma coisa do zero. Então, o que é que eu pensei? Eu vou comprar um restaurante que já esteja funcionando. E na altura eu comprei um restaurante funcionando. Mas não deu certo. Não deu certo. O restaurante já estava funcionando. Eu comprei o restaurante funcionando porque tive medo de abrir um do zero. E mesmo assim, eu tive que, muito rápido, mudar o conceito, voltar tudo atrás e abrir do zero onde eu tinha comprado o restaurante funcionando, onde eu montei a hamburgueria. Então, eu volto a dizer, eu montei a hamburgueria em 2016. Se eu montasse hoje a hamburgueria, eu iria quebrar. Porque como está o mercado hoje, de hambúrguer principalmente, eu teria quebrado. Hoje em dia... A concorrência é brutal, né? Muito grande. Muito grande. As pessoas estão com um conhecimento muito grande, já não é um produto inovador. Não é? O hambúrguer artesanal era inovador em 2015, 2016, 2017. Hoje em dia já não é inovador, ou seja, hoje em dia, para dar certo, tem que ser algo muito fora da curva, inserido numa boa estrutura, e aí daria certo. Agora, tirando isso, a chance de dar errado era muito grande. Entendeu?
É. Não, é perfeito. E o que é legal, eu puxei isso porque eu lembrava dessa história, né? Ou Aham. seja, mas você pensou, olha, mas você pensou, qual o conceito? O conceito é o que já está ali funcionando, está dando certo, né? Teoricamente estava dando certo, e não funcionou. Claro. E aí, E não rapidamente, funcionou. você teve que, olha, cavalinho de pau aqui, a gente tem que resolver essa história, mudar o conceito. E aí, você pensou no hambúrguer. E aí você pensou no hambúrguer Pensei porque no era hambúrguer. algo que dava para inovar e trazer algo diferente, né, para o cliente. E aí abriu a hamburgueria. E foi um sucesso. Que eu lembro que E foi nessa um altura sucesso. participava muito da associação, né, do brasileiro de franquias, eu estava ali muito no centro e conhecia ali a hamburgueria. E realmente era um sucesso e essa hamburgueria cresceu, né, Gonçalo? Chegou a 5 unidades, não é? Não foi? Oi, tá com um delay grande? A ligação agora voltou, agora tá legal. Voltou? Boa. O que eu estava Voltou. falando é que a hamburgueria cresceu, mas no meio desse caminho do crescimento, você abriu outro negócio, que foi o Low Fire em cima, né? Foi. O Low E Fire, aí, ele. Não, desculpa, continua. cara, tem alguma Nada, coisa que está nada. com delay, mas assim, quando você pensou no Low Fire, você pensou, porque não tinham casas assim de defumados, né? Várias, como não Não, tem não tem, ainda, né? não. Não tem Não tem, muitas, não tem. né, Não casos. tem. E aí era algo diferente, disruptivo, né? Trazer o churrasco americano, né? Pro mercado carioca. Ou seja, era algo realmente diferente, é diferente de um hambúrguer, né? Que as pessoas já entendem o que é, mas você veio com uma casa de defumados. E que defuma, inclusive, a bebida, né? Até limonada defumada tem, que eu experimentei lá, e muito boa. E da onde veio essa ideia? Da onde você pensou para desenvolver esse conceito? Olha, a partir do momento que a gente. É o que eu falo, quando nós perdemos o medo, nós conseguimos ser nós próprios. Quando a gente está com medo, o nosso maior inimigo é o medo, né? Então, quando eu pensei no Low Fire por duas razões. A primeira, porque em São Paulo já estava sendo uma tendência muito grande tudo o que tinha a ver com o festival de defumado, o brisket, o pulled pork, toda aquela cultura americana que estava nos invadindo com esse tipo de culinária, né? E depois conciliou e coincidiu com a vinda para o Brasil do marido de uma grande amiga minha. E ela falou: pô, Gonçalo, meu marido está vindo para o Brasil e vem com vontade de empreender aqui, porque senão eu vou ter que ir para o Canadá, porque ele era canadense, né? Então ou ela ia para o Canadá ou ele viria para o Brasil. E como ele veio para o Brasil, ela me procurou e pensou da gente poder fazer uma parceria. A gente inicialmente pensou em abrir uma outra hamburgueria também, mais uma hamburgueria, mas depois não sei bem como eu sugeri, perguntei-lhe se no Canadá ele era familiar esse tipo, para ele, esse tipo de culinária, e ele falou que sim, ele era chefe de cozinha já há mais de 15 anos, e assim foi. Então, meio que a tendência despertou-me o interesse, e depois o facto da vinda dele, sendo ele canadense, para a vinda dele para o Brasil, então aí pronto, foi juntar uma coisa com a outra e a gente deu o pontapé de saída em 2019, um pouquinho antes da pandemia, ao Low Fire, que até hoje é uma referência na cidade É, de churrasco americano. e o negócio é super diferente mesmo. Inclusive, eu Muito acredito que isso dá total. para crescer no franchise. Mas, mas Tudo dá, né? Tudo dá. tudo dá, desde que seja feito direito, né? Do jeito que tem que É ser. verdade. Nem tudo, né? Tem. Alô? Opa, cortou. Gonçalo. Voltou. Voltou? Voltou. Boa. Cara, mas isso que você falou é muito legal, que quando não temos medo, conseguimos ser nós próprios, né? Cara, o medo É verdade. realmente é um negócio que te É verdade. paralisa, te trava completamente, você não evolui, né? Mas isso você também só consegue quando você tem boas pessoas perto, né, junto, que te ajudam a cada vez mais acreditar e buscar
Sem dúvida. Aquilo que está todo mundo pensando, né? Tudo alinhado. Então, o Low Fire partiu de uma ideia que você enxergou em São Paulo, estava começando a tomar força aqui, e aí você tinha um parceiro que entendia do negócio, e aí realmente a casa é fantástica, desde a arquitetura ao produto, é tudo espetacular. E aí, veio, continuando a história, né? Aliás, um pouco nessa história, quando você pensou no conceito e falou assim, pô, beleza, isso aqui é legal, você partiu para entender como que outras casas de defumados foram construídas, ou você resolveu fazer tudo do zero, sem bench nenhum, para construir o conceito? Então, de uma forma geral, eu gosto de sair na linha da frente das tendências. Então, eu tento ver lá fora o que é que eu já consigo trazer para o Rio. E quando eu digo lá fora, não precisa de ser fora do Brasil, mas pelo menos fora do Rio. Então, no caso do Low Fire, eu tinha essa vantagem. Eu estava sendo pioneiro, né? Sim. Então, era uma coisa que os cariocas não conseguiriam encontrar em mais lado nenhum. Tem algumas casas, uma marca muito famosa que a gente conhece, todo mundo conhece, que trabalha com defumado, mas hoje em dia já nem é a essência do defumado, já virou meio que um negócio muito industrializado. E nós fazemos tudo defumado com a forma tradicional, totalmente raiz. Aliás, o nosso defumador fica num aquário à vista de todo mundo. E a gente faz tudo lá. Né? Então, essa é um diferencial que até hoje a gente se orgulha de sermos dos únicos restaurantes, ou pelo menos eu não conheço nenhum com as nossas características, muito originais ao que se passa no Texas. Né? A nossa maior referência foi o Franklin, em Austin. É uma casa que tem muito a nossa identidade, que o cliente vai primeiro, pega a bandejinha das carnes e vai sentar, que é assim, o American Barbecue, é isso. Eu estive agora no Hometown, em Nova York, que também é muito, muito famoso, embora seja em Nova York. E é assim, a gente escolhe as carnes, coloca numa bandejinha bem, bem típica do churrasco americano e vai sentar. Então, nós fazemos exatamente isso, ou seja, nós somos muito fiéis àquilo que deve ser. Né? Então, isso a gente leva para todas as casas. Fazer algo original sem abrasileirar. Quero comer um arroz birubiru, quero comer um arroz de brócolis, quero comer um contrafilé Osvaldo Aranha. Cara, não temos. Não, porquê? Porque a gente é uma casa de defumados americano. Bem tradicional zona. Para quando o pessoal se for, por exemplo, ao Texas, poxa, é exatamente como se eu estivesse no Low Fire. É igual, não muda nada. Perfeito. Autenticidade, né, Gonçalo? Total, tem que ser autêntico. Total. E o cliente percebe. Quando você segue essa autenticidade real, o cliente percebe, e aí que você falou, né? Nós somos referência ainda no Rio de Janeiro, né? Não tem outra casa que tão conhecida, mas muito bom. E aí cresceu as hamburguerias e aí veio a pandemia. Você estava desenvolvendo a pizzaria, né? E aí veio a pandemia. Como é que foi daí para frente? Não, daí para a frente a gente meio que acreditou que a pandemia ia chegar numa hora que tinha que acabar, não é? Acabar. Então a gente teve que arriscar, porque o momento era para a gente se reestruturar, ou seja, as hamburguerias elas perderam força, a gente acabou por fechar na altura 2 lojas, 3 lojas, a gente chegou a ter no Meier, em Ipanema, na Lapa e no centro, a gente ficou só com a do centro. Então a gente encerrou 3 operações de hamburgueria e migramos para acreditar do que seriam novas tendências que estavam brotando, não é? Como era o caso da pizza napolitana, é uma massa de longa fermentação, trabalhamos com ingredientes importados italianos, que é tanto a farinha como o molho de tomate. Então a gente focou muito numa tendência que estava crescendo, estava chegando, que era a pizza napolitana, e pronto, mas isso tudo no meio da pandemia. A gente meio que teve que entender, e pensávamos que a pandemia ia terminar passado um mês e terminou passado um ano. Então, a gente ainda teve esse contratempo aí, né? Foi complicado, foi muito complicado. Foi complicado. E começar um negócio novo, né, durante a pandemia,
tem que ter coragem, que foi uma palavra que você falou aqui, que eu tinha anotado, né? Porque, para mim, a essência do empreendedorismo é a coragem, né? Tem que Sem ser dúvida. corajoso e tem que ser corajoso para fazer o que você falou também. Olha, cara, por esse lado aqui, esse caminho aqui não está dando, não é a hamburgueria, é melhor encerrar, ficar o que dá e vamos desenvolver coisas novas, né? Ou vamos evoluir o conceito. Só que o hambúrguer realmente não é tão simples assim evoluir para algo que ninguém nunca viu, né? E aí você É acabou claro, é claro. indo para outros conceitos. E aí veio o conceito do sardinha, que para mim é genial, taberna portuguesa, o kebab shop. E agora, e o que eu acho legal é que, pô, a taberna portuguesa é um conceito já que os brasileiros conhecem, só que em restaurantes maiores você fez um negócio menor, né, mais enxuto, uma cozinha muito eficiente, né, e produtiva, produtos de alta qualidade. E aí, claro, né, as pessoas percebem valor e dá aquilo lá, fila na porta, muito bom. Né? E aí, só que isso já era isso, o kebab já são negócios que as pessoas já estão acostumadas. Agora, semana passada, você acabou de implantar, de inaugurar um negócio novo, diferente, disruptivo, que todo mundo fala assim, isso aí vai dar errado, né? E às vezes tem que Todo mundo. isso aí vai dar Esse errado. aí foi. Mas isso vai dar. Mas aí você tem certeza do que você aliás, você entende o produto, você foi lá fora, viu? Cara, ninguém fez. Tudo, vai dar errado, tudo bem, mas ninguém fez um chipotle aqui no Brasil. Pô, vou fazer. E vou Às fazer vezes, diferente. o Juarez, que é o mexicano que a gente Olha, abriu agora semana passada, ele realmente vai ser um negócio que, se por acaso der errado, o que vai ter de gente. Pô, eu não te avisei. Eu não te falei, poxa, eu avisei que dá errado, blá, blá, blá. Porque esse aí, ao contrário de todos os outros, ele não é uma novidade no cenário gastronómico carioca, né? Ele não não é. é uma novidade. Este tipo de comida de rua mexicana já teve e tem alguns. Mas é o que a gente sempre faz. A gente tenta ver o que é que os outros fazem errado para a gente poder fazer correto. Não adianta nada a gente fazer o mesmo que os outros fazem. Isso Perfeito. não vai dar em nada um diferencial, tanto para nós como para. O que é que faz? Sabes o que é que eu sempre penso? Quando eu vou empreender em alguma coisa, eu sempre penso: o que é que faz o cliente deixar de ir ao meu concorrente direto para vir para mim? Eu coloco-me no papel do cliente e penso: o que é que me faria vir aqui e não ir ao concorrente? Uma marca já mais conhecida, uma marca já mais consolidada no mercado, onde os funcionários já estão treinados, há um sistema de processos e procedimentos já implantado que com certeza corre muito bem do que algo que eu vou começar agora. Então é isso que eu penso. Eu vou conseguir fazer algo melhor. Olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim muito rápido. Hoje em dia, e tu estás aí, tu sabes melhor do que ninguém, o cenário gastronómico, por exemplo, eu vejo, eu vou para Lisboa, em Portugal, eu estive aí agora, e eu fico impressionado como o cenário gastronómico evoluiu. E hoje porque o pessoal pergunta-me, como deves imaginar, pô, Gonçalo, tu não vais abrir nada em Portugal? E eu realmente eu vejo como está o cenário gastronómico em Portugal e eu digo, cara, eu para empreender uma coisa do zero hoje em Portugal, eu teria que fazer alguma coisa melhor do que os que estão aí. Cara, e não é fácil, porque a faixa está alta para caramba, Tá. né? Então eu não Mas, sei se mas eu... esse ponto, mas aonde fazem errado para eu fazer correto, né? Fazer melhor e chamar a atenção. Exatamente. Hoje aqui em Portugal, o que nós percebemos? Nós montamos a primeira loja 1 ano e meio atrás, montamos a segunda há 6 meses, só que já fomos para o shopping. Ficou 1 ano entendendo o cliente, entendendo o que gostavam de consumir, atendendo o cliente, levando pedido para o cliente na casa dele, conversando, que é o que você falou, você foi trabalhar só que a gente não, empreendeu para aprender, né? Em vez de ir trabalhar Claro, numa claro. empresa mas você Também foi é uma brilhante. estratégia. Muitas vezes as pessoas falam, vou mudar tudo, mas não estão dispostas a ir à base,
para aprender, para voltar. Então, essa humildade é super importante para você conseguir dar certo. Porque, olha, as pessoas querem chegar onde você já está depois de 20 anos, construindo tijolinho, 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 tijolinho. Não pensa como foi o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, a pandemia, e não sei o quê, e fecha a loja, e monta conceito novo, com dificuldade. Não é assim. Tendo que levantar, não tendo o dinheiro todo, aí pega amigo para ajudar, para estar junto no investimento, não é? E sabes o que é pior? Desculpa te cortar aí. O que é pior é, no meu caso, eu cheguei a ter 3 churrascarias e não tinha, pronto, e cheguei a ter 3 churrascarias, e quando vim para o Brasil, ou seja, eu não só comecei da base, como eu regredi. Porque eu era empresário, show de bola em Portugal, 3 churrascarias, um porradão de funcionários, e cheguei ao Brasil. Não, eu vou ter que voltar e começar de totalmente baixo, ou seja, eu vou voltar a ter que ser empregado para entender e para aprender, ou seja, foi meio que um aprendizado para eu ver como é que funcionava, para eu entender. Às vezes, então não foi nem começar do zero, estava já numa posição bacana, não é? Porque, pronto, estava com 3 churrascarias, eram churrascarias de um padrão legal, era de um padrão porcão aqui do Rio, que tu conhece, todo mundo conhece. Eu levei muito funcionário para Portugal da Porcão, por exemplo. Então, eu era dono dessas churrascarias e eu cheguei aqui e eu tive que... Vou trabalhar como funcionário, tudo de baixo, para chegar, para entender. E outra coisa, e isso não foi fórmula de 100% de sucesso, tanto é que eu comprei o restaurante e não deu certo. Então, a complexidade é muito grande. Às vezes, sabes o que é que eu acho engraçado? O pessoal, poxa, eu vou abrir um restaurante porque eu cozinho bem, eu gosto de cozinhar. Meu, isso é 2% do sucesso ou insucesso do restaurante. Isso é 2%. Não, porque eu faço tudo certinho. Ontem eu bati um papo com uma pessoa aqui que nós fazemos o test drive, trazemos as pessoas para dentro. No Brasil fazemos e aqui começamos a fazer. Ontem foi o primeiro test drive de um candidato à franquia para o Brasa, aqui em Portugal. E aí, o Daniel falou assim, cara, um perfil muito legal esse candidato. Foi legal. Ele acompanhou mesmo da abertura do recebimento de mercadoria, tudo, caixa, a produção, a grelha, tudo. E muito legal. E depois a gente sentou para conversar com ele. Ele falou, não, eu gosto de... Aliás, ele falou antes, né, de entrar para a cozinha. Não, eu gosto de tudo muito organizadinho. Quando eu vou fazer uma receita, eu pego 2 disso, 2 daquilo. Eu falei, cara, pensa o seguinte, vem 40 pedidos, 30 pedidos. Cara, você tem a ideia tal, mas você vai ter que executar. Não dá para executar assim muito no detalhezinho, quando é a paulada. Tem lá 15 mesas esperando, né, para entrar no restaurante lotado, e pedido caindo. Cara, os caras têm que ser muito, muito bons para esse negócio todo acontecer. E por isso que, desculpa, as nossas, é super importante que nós, como empreendedores, é super importante que nós nos coloquemos no lugar deles para sentir a dor deles e não só cobrar. Claro. Porque só estando junto lá para saber os desafios, o que a gente pode fazer para ajudar, que é o nosso papel, né? Apoiar para o negócio acontecer da melhor forma possível, pensando muito na experiência desse nosso time, né? Dentro de loja. Com certeza, porque com certeza. A experiência do nosso time boa vai, com certeza, refletir na experiência do cliente na ponta e vai fazer com que ele volte, claro. Isso tudo aconteça, né? Não, o treinamento, tudo. Na verdade, o restaurante é das equipes, não é nosso. Eu falo para todo mundo. Aí. O restaurante é deles. Eles é que estão no dia a dia, eles é que estão ali tomando esporro do cliente, às vezes, tomando elogio, mas quem não tem muita noção pensa que pode, e principalmente o pessoal que vem do mercado financeiro, que vem das áreas mais exatas, onde pensa que um restaurante também pode ser aplicado coisas que... O restaurante é assim, a gente trabalha para diminuir o improviso. Mas o improviso, ele vai estar no dia a dia, não tem jeito.
Claro, nós Muito vamos bom. trabalhar para diminuir. Pô, vamos trabalhar para diminuir o improviso. Agora, a gente não vai conseguir acabar com o improviso. Isso é uma coisa que a gente vai ter que conviver com ela para sempre, todo o dia. Mas vamos diminuir, vamos tentar diminuir, vamos tentar ser organizados, vamos tentar antecipar o trabalho. Agora, não tem como. Aprender, né, com os problemas, né? Com certeza. Mas é isso, né? Só vamos... Trabalha para diminuir os improvisos. Mas é por isso também que é gostoso ter restaurante, né? Porque, não assim, é monótono, não é... Não é monótono, não é nada monótono, tem que ter essa dinâmica, né? E também, assim, tem essa questão do afeto, né? Com as pessoas. Você receber é como se você estivesse recebendo bem em casa, né? As pessoas. É muito bom o momento de ser anfitrião. Agora, para isso tudo acontecer, a magia tem que estar toda, né, funcionando. E é muita coisa, é muito É detalhe, muita né? coisa. Exatamente. Mas você falou, essa questão do Portugal é difícil, é realmente um desafio enorme, mesmo quem tem experiência, desenvolver um negócio grande. Eu tenho alguns amigos que falam assim, cara, negócio em Portugal é alimentação, que a alimentação dá sempre. E o cara resolve sair fazendo, e não é assim, Não, meu né? Deus, meu Deus. Não é Em assim. Portugal é que não é mesmo. Meu Deus do céu. É verdade. E nós aprendemos que na rua aqui, é possível, mas é um desafio muito grande, porque é o que você falou, a gastronomia está em outro nível. Tem muita coisa boa e muita coisa familiar. E isso é um desafio também, para você crescer, é o dono abrindo e fechando loja, né? É uma dependência muito grande dele. Quando você vai para o shopping, e é o caminho que a gente está seguindo aqui, que foi já a evolução do conceito que nós desenvolvemos. Profissionalizar, tem que se profissionalizar Profissionalizar. e no Perfeito. shopping. O português, deixa-me só te dar esta parte que é o que define, eu acho que é o que define muito a alimentação, por exemplo, em Portugal. Em Portugal nós temos duas questões que são extremamente importantes num negócio de alimentação. A primeira é o português, ele, por norma, cozinha muito bem. Tanto a mulher como o homem, a culinária para nós é algo muito comum, onde nós aprendemos, desde muito novos, a cozinhar. E a gente cozinha bem, né? As nossas mães cozinham bem em Portugal, as mulheres por si só, não só as mulheres, mas de repente têm mais uma vocação de aprender a cozinhar, mas os homens também. Então, nós cozinhamos muito bem. E a segunda, nós não somos tão consumistas do que no Brasil. No Brasil, o pessoal é mais consumista, gasta mais em alimentação. Em Portugal, não, a gente segura mais um pouco. Então, isso são dois problemas que, às vezes, impedem um pouquinho o crescimento dos negócios de alimentação em Portugal. Quando o pessoal fala, abre qualquer coisa de alimentação, dá sempre. Não, não dá, porque em Portugal o mercado é extremamente... E o português, ele é conservador, tradicional. Então, ele vai almoçar no domingo no mesmo restaurante que ele almoça com a família há 10 anos. Que ele gosta, ele tem um relacionamento com o dono, não é? Todas as vezes que nós almoçamos aqui, nós almoçamos em amigos. Tudo bem que também você vê pouco tempo, vai visitar amigo mesmo. Não tem jeito. Mas, no geral, mas é assim. Né? É No geral, verdade, assim. Mas o que a gente descobriu, o que a gente percebeu, quer dizer, analisando, claro, estando em campo, né, e analisando o mercado, que na rua a gastronomia realmente é de alto nível e tem um desafio muito grande de entrar. Agora, no shopping, tem muita oportunidade. Por quê? Todos os shoppings têm a mesma entrega. E aí, se você entrega uma comida de restaurante dentro do shopping, sabe, uma comida de um padrão maior, dentro do shopping, mesmo que cobre um pouco mais, salta aos olhos. Tanto que hoje nós estamos conversando com os grandes grupos aqui de shopping em Portugal, e os caras, caramba, realmente vocês criaram algo que não tem, que é diferente. Só que quando a gente começou, a gente pensou, vou fazer o seguinte, 70% eu tenho que remar a favor da maré. Os 30% eu vou lançando coisas novas, experimentando. Tanto que quando a gente montou a primeira loja, e é um pouco isso também é eu acho que é uma experiência importante para quem nos ouve. Nós, com muita experiência, estudamos muito, pensamos em todo o conceito, montamos um negócio, inclusive com um sócio nessa primeira loja português, né? É brasileiro, mas está aqui há 30 anos, então nos negócios ele é português. Montamos a primeira loja, tudo estruturado e organizado. Em 5 dias, nós fechamos a loja 2 dias. Cara, tá tudo errado. Muda tudo, porque o cliente não está percebendo o valor nisso, tem que mudar. E é isso, a gente precisa ajustar e rápido.
porque senão você queima o negócio, né? E muitas vezes, aqui em Portugal, falando de conceito de negócio, tem o conceito das churrasqueiras, que é o que a gente montou aqui. E a churrasqueira em Portugal é muito conhecida pelo frango no churrasco, né? Essa é a essência, né? A Claro. base. Com piripiri ou sem piripiri, né? Com piripiri sem piripiri, exatamente. Muito bom. E assim, existe um restaurante na Maia que o cara começou a lançar carnes mais nobres, carnes maturadas e não sei o quê. E, de repente, ele foi evoluindo tanto o modelo e o conceito dele de negócio que ele acabou com aquele conceito de churrasqueira e virou uma steakhouse que só atende. Enquanto num restaurante, uma churrasqueira, você tem um ticket lá dentro do restaurante de 15, 20 euros, esse cara tem 70, 100, pode até ir muito mais, né? Porque tem prato de 400 euros para 5, 6 pessoas. Né? O cara virou o conceito para steakhouse. Então, isso é um ponto também que a gente precisa sempre estar atento. A gente monta um negócio, funcionou, deu certo, porque, por exemplo, o próprio sardinha, sei lá, o próprio kebab, ele pode evoluir, né? E nós, como empreendedores, temos que estar sempre conectados com o conceito para evoluir, né? Não, claro. E sabes uma coisa, por exemplo, que eu sempre uso quando muita gente às vezes fala, temos que fazer uma precificação correta, temos que fazer um estudo de cardápio legal para dar um preço legal. E eu faço sempre o inverso. Eu vejo sempre onde é que eu estou inserido. Ainda dentro daquilo que eu falei, o que é que eu posso dar diferente a um cliente para ele vir para mim e não ir para o concorrente. Então eu penso assim, por exemplo, eu uso muito este exemplo da hamburgueria. Eu, quando abri a hamburgueria no centro, já havia uma hamburgueria e dava muito certo. E lá está. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu vi quais eram as dificuldades dele para eu tentar me superar naquilo que ele não conseguia, que era o espaço. Ele tinha 15 lugares e eu tinha 100. Então, logo por aí eu tinha essa vantagem. E depois tinha também a questão do preço. Se ele vendia um hambúrguer a 20 reais, eu tinha que conseguir vender um hambúrguer a 20 reais. Independentemente do preço que eu colocasse ou do que eu conseguisse precificar o meu cardápio, tinha que ser ao contrário. Eu tinha que servir algo que me pudesse ficar em 20 reais. Então era diferente. Quando um cliente, às vezes a gente procura, por exemplo, um cliente de shopping, dependendo do conceito que a gente quer abranger, a gente tem que estudar. Acho que das primeiras coisas quando se monta um negócio é a gente saber para quem é que a gente quer vender. Queres vender para quem? Para o público Perfeito. A, para o público B, para os passantes, para o pessoal que vem às compras, para o pessoal que vem no cinema, para o pessoal, casais, grupos. Então, essa é a principal identificação, é saber para quem é que tu queres vender. E de acordo com isso, tu vais conseguir saber, ou pelo menos vais tentar, em cima disso, colocares o tempo de entrega dos teus pratos, dos teus pedidos e o valor. Não adianta nada tu queres abrir um restaurante rápido, comida rápida, e queres cobrar 200 reais por pessoa. Não vais ter ninguém. Não adianta nada tu queres um restaurante bacana, com cadeiras confortáveis, com um ambiente onde o cliente vai ficar 2 horas no restaurante e queres cobrar 50 reais a refeição, vai quebrar. Então, e querer que ele saia rápido, né? Com certeza. Então, tudo tem que conversar. A montagem do restaurante do zero é muito complexo. É muito complexo porque tem que haver uma identificação, um estudo do cliente que a gente quer atingir, e isso depois vai de acordo com... está tudo interligado. O marketing, não adianta eu fazer uma publicidade para um público de 18 anos, sendo que os meus preços, o meu conceito é para um público de 60, de 50, de 40. Então, é muito complexo. Quando às vezes as pessoas veem o produto final e acham que o restaurante é fácil e acham que é tudo mil maravilhas porque trabalha bem. Pô, vamos abrir um restaurante porque o Sardinha está sempre cheio. Pô, vamos abrir um restaurante porque a Oji trabalha bem para caramba. Mas até chegar aí, é muito trabalho, é um trajeto muito longo. E eu falo isso com 20 anos de estrada, 22 anos de estrada, de levar muita porrada, de apanhar na cabeça, de ter quebrado 1, 2 vezes, para chegar a alguma fórmula que eu ainda não sei se é correta. Mas pelo menos eu vou eliminando alguns erros que no passado eu fiz. Entende? É muito... Mas é
é um trilho que às vezes a gente, claro, com algumas ferramentas hoje em dia, quer de franquia, quer de parcerias, etc., de sociedades, a gente consegue ir pulando algumas etapas que podem ser fatais no negócio, não é? Sem dúvida. E é o que a gente vai fazer, né? A gente só está no primeiro, né? No primeiro passo. Você falou sobre público, a gente vai falar sobre perfil, sobre público. A gente vai falar sobre branding, que é marca para quem eu quero conversar, com quem eu quero conversar, para chegar na minha loja e consumir, gostar e curtir. A gente vai falar depois sobre mix de produtos também. Enfim, tem tanta coisa. O marketing, a arquitetura também diz tudo. Não adianta você querer criar um restaurante, né? Popular, mas a arquitetura é super sofisticada, mas o restaurante é popular. Não bate muito bem. A loja tem que conversar com o cliente, desde o produto, a arquitetura, tudo, o nome. Né? Sabes o que é que eu falo? Eu falo assim, nós temos 5 sentidos. Ir num restaurante hoje, antigamente tudo bem. Hoje, a gente vai num restaurante, não é só para comer e ir embora. Não, eu preciso comer, eu vou no restaurante e vou embora. Não, a gente entra, claro, vai variando de acordo com o restaurante. Mas hoje a gente vai no restaurante para ter uma experiência. Isso já é do comum, todo mundo entende por ser assim. A gente vai no restaurante para ter uma experiência, seja ele qual for. Seja ele qual for. Quer seja a experiência do bom atendimento, aliado a uma boa gastronomia, aliado a um bom ambiente. Então, nós temos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, talvez assim, a minha loja que consiga dar mais isso ao cliente, talvez seja o Sardinha. Então, nós vamos, por exemplo, no Sardinha, tem uma arquitetura que nos remete a Portugal. Tem uma trilha sonora que nos remete a Portugal. Tem um cardápio que nos remete a Portugal. Então, o que é que a gente tenta fazer? A gente tenta usar todos os sentidos do cliente, quer seja no gosto, quer seja na visão, quer seja na audição, para transportar o cliente até Portugal. Então, é isso. A gente dá essa experiência em tudo. Não é só para... Antigamente é que era. Não, vou no restaurante só para comer, que eu tenho que comer e vou embora. Claro que há restaurantes onde... que é para desenrascar, né? Como de comida mais só para rápida. Desenrascar e vou embora. Então, mas mesmo esse pode ter uma experiência legal. Um funcionário pode ter um treinamento que faça a experiência do cliente ser legal. E às vezes isso é treinamento, é isto, é aquilo, e tem gente. Isso acaba sendo diferencial, né, Gonçalo? Exatamente. É o que eu falo com a minha galera aqui. É aquele 1 minuto e meio que você está atendendo o cliente no balcão, né, da praça de alimentação, que pode ser diferente para a vida dele, naquele momento. Total. Naquele 1 minuto e meio. Isso aí eu acredito que tu fales muito isso para as tuas equipes, e sabes uma coisa que às vezes, antigamente, hoje em dia não, mas uma coisa que me falavam e eu ficava, no início da minha carreira e tal, eu ficava assim, eu ficava louco. Quando eu perguntava, e aí, correu tudo bem ontem no serviço, a operação correu bem? Eu ficava louco quando me falavam, correu tudo bem, ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Aí é sacanagem. Pô, ninguém reclamou. Tem que elogiar. Hoje em dia, não reclamar já não é obrigação. A obrigação é elogiar. É o cliente elogiar. Porque senão, isso também às vezes responde a muita coisa que a gente está, da forma que a gente encara a vida, vamos levando, e às vezes fazer o essencial, hoje em dia não é suficiente mais. A gente tem que ir além. E isso em todos os níveis, mas tem tudo a ver com a tal experiência, o atendimento. Eu dou muita importância ao atendimento. Fundamental. Mas o que você falou, e aí a gente caminhando já para o fim, né? Eu acho também que é mudar um pouco, transferir a nossa cultura para eles, né? Para o time, porque talvez é isso que para ele, o bom é não ter reclamação. E aí, quando você muda o mindset dele, não, cara, é elogio, teve elogio. Porque não tem reclamação, pode ser problema. Cara, o cara só não gostou, foi embora, não reclamou, não volta mais. Bom,
né? Não adianta. Agora, elogio, volto, aí o cara volta. Porque a gente fala também uma outra coisa. O cliente veio, adorou, elogiou, ele foi embora. O game não ganhou ainda, a gente não ganhou. Quando ele volta, opa, ganhamos o game. Aí zera tudo, começa de novo. Aí ele vai embora. Aí ele voltou, opa, ganhamos mais um game. Aí zera tudo. Então é isso, é todo dia. Não dá para ser, esse cliente agora é fiel, tá junto com a gente. A qualquer momento a gente pode perder ele por vários, por vários pontos, seja preço, seja atendimento, seja alguma falha, alguma coisa que era normal, mas que ele não estava num dia bom e acabou tendo uma impressão ruim, né, do restaurante naquele dia. Enfim. Mas, cara, algo mais assim que você queria falar sobre conceito? Acho que a gente falou bastante. Para mim, a conversa contigo é sempre muito rica. Anotei um monte de coisa aqui. Muito legal. Cara, te desejo mesmo muito sucesso. Em breve vamos fazer um negócio junto aqui em Portugal, ou até no Brasil, quem sabe. Mas em Portugal vamos avançar, claro. Vamos nessa. Tem que ter mais um motivo, além da família, para vir a Portugal, né? Para ir a Portugal. Eu tô, claro, não é nada que eu descarte, né? Mas foi o que eu te falei, Portugal está muito competitivo, o mercado da alimentação. E tu estás aí, tu sabes perfeitamente que ainda há espaço para quem se quiser profissionalizar na área. A profissionalização da gastronomia é algo que ainda pode evoluir muito em Portugal. Então, isso aí, através de parcerias, através de franquias que realmente façam um trabalho bacana, eu acho que ainda há muita margem para a gente sair do familiar e para fazer um crescimento sólido e um crescimento bacana, estruturado na alimentação em Portugal. Eu acho que, nesse caso aí, o Brasil está bem na frente do que Portugal, na questão do franchising, na questão da profissionalização dos negócios de alimentação. Então, aí eu acho que Portugal ainda tem um terreno muito, muito grande para cultivo nessa questão. Mas, beleza, olha, gostei muito deste papo sempre prazeroso, esta troca de experiências, esta explicação do que é a vida árdua do empreendedor e das dificuldades do empreendedorismo, tanto em Portugal como no Brasil, embora sejam diferentes, mas não há facilidades. Eu acho que em nenhum lugar do mundo há facilidades, seja em qual ramo for, mas especialmente no ramo da alimentação, é um negócio que a gente tem que gostar muito, para fazer. Tem que ser apaixonado. Valeu. É isso. Tem que ser apaixonado. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter aceitado, por ter topado. E assim, eu acho que para a gente empreender em qualquer ramo, a gente tem que buscar conhecimento e ouvir pessoas falando como nós aqui, e principalmente você, os desafios, né, do dia a dia, que, passei um problema, mas ultrapassei, desenvolvi outra coisa, mudei, avancei. O que não pode é desistir. A gente vai tomando porrada, como você disse, sem dúvida, mas não vamos desistir. E, claro, sempre nos associando a pessoas boas. Quem esteve aqui com a gente até agora, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Agradeço mesmo para todo mundo que acompanhou. Nós vamos divulgar para fazer com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. A cada 15 dias a gente vai lançar, como eu falei, um conteúdo novo, e o próximo é sobre branding. E eu vou trazer uma pessoa muito especial, que já ajudou a gente em alguns negócios e que conhece muito sobre food branding. Então é isso, galera. Muito obrigado. Forte abraço, Gonçalo. Obrigado. Valeu, um abração. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.